Fala galerinha, beleza? Vamos aí para a nossa revisão em exercícios aí dos percursos 9 e 10, tá? Esse exercício aí, ele vai te ajudar muito a tirar uma boa nota aí no formulário avaliativo que a gente vai fazer agora nesse início aí de bimestre, tá joia? Esse novo período que está chegando aí, então vamos direto ao ponto aí. Então vamos lá, o capítulo de industrialização brasileira, percurso 9, né? Ele tem aí alguns temas bem marcantes, tá? E a gente elencou aqui os principais para estar abordando na nossa revisão. Então, trouxe aqui algumas questões para a gente conversar sobre esses temas. A primeira é bem tranquila, né? Todo mundo já tem aí um domínio bem bacana sobre esse bate-papo aí, tá? Da industrialização brasileira, indicando também a relação com a cafeicultura no Sudeste. Então, a questão aí, que eu vou chamar aqui de número 1, né? Apresentar um breve histórico da industrialização brasileira, indicando sua relação com a cafeicultura no Sudeste. Tá? Então, veja só, gente. Já conversamos que o Brasil, até a década de 1930, ele era predominantemente agrário, né? Cuja principal atividade econômica dentro da agricultura era a cafeicultura. Tá? Então, o Brasil, naquele contexto, maior produtor mundial de café, e boa parte do planeta consumia esse produto do Brasil. Nosso principal consumidor naquele momento era Estados Unidos da América, mas a gente também exportava esse café para vários países europeus, exportávamos esse café para países asiáticos. Tá? E o que aconteceu? Quando, em 1929, os Estados Unidos entrou em crise econômica, tá? Ele passou a ter dificuldades para comprar o café do Brasil. E dessa forma, o Brasil passou a ter dificuldade de vender o café, obviamente. Então, não conseguindo exportar esse café com a mesma facilidade de antes, os investidores brasileiros que tinham condições de erguer estruturas, né, compraram compraram máquinas de países europeus, tá? E com essas máquinas ergueram fábricas de produtos de primeira necessidade, como tecidos, roupas, calçados. Nós até chamamos isso de industrialização por substituição de importações. Tá? Então, entre aspas, graças à crise econômica de 1929, o Brasil passou por uma crise na exportação do café e, graças a essa crise, o Brasil tornou-se um país industrializado. E da década de 1930, no ano de 1930 para frente, a gente começa a ter um desenvolvimento industrial e aí, atualmente, o Brasil ele tem destaque mundial em relação à sua industrialização. Né? Olha a nossa indústria automobilística, a nossa indústria de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Claro que não dá para comparar com a indústria chinesa, por exemplo, tá? Mas a nossa indústria se destaca aí entre as 20 maiores do mundo. Tá joia? Então, você tem que dominar isso. Existe uma relação direta entre a cafeicultura e a industrialização brasileira. Pela dificuldade que tivemos de exportar café a partir de 1930, tá? O Brasil optou por vender produtos industrializados inicialmente para o mercado interno, para os próprios brasileiros. Depois essa atividade foi crescendo e a gente passou a exportar produtos industrializados também. Beleza? Então, o primeiro tópico aí bem tranquilo, né, galera? O segundo tópico, ele pede aqui o seguinte: explique por que a industrialização brasileira é considerada tardia ou retardatária. Tá? Então, esse tema é muito simples também. Para você poder responder isso aí, você precisa saber que o Brasil ele teve uma industrialização atrasada em relação à Inglaterra e à França. Esses dois países começaram a se industrializar em 1750, por volta dessa época. Né? E o Brasil somente em 1930. Então, por isso que a gente fala que
em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Japão, o Brasil tem uma industrialização tardia ou retardatária. Isso não quer dizer que a nossa industrialização é pequena. Isso não quer dizer que a nossa industrialização é ruim. Isso quer dizer apenas que ela começou bem depois do que nesses outros países. Ok? Industrialização tardia ou retardatária. Tá? Esse foi o nosso segundo tópico aí da revisão. Vamos para o terceiro. Caracterize a atual desconcentração industrial no Sudeste brasileiro. Então, para falar de desconcentração industrial, a gente tem que entender primeiro a concentração industrial. Tá? Então, como? Lá no primeiro tópico, a gente sabe que a cafeicultura ela era fortemente realizada entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? No Sudeste, nós tivemos aí o início da industrialização no Brasil. E como essa atividade basicamente nasceu em âmbito Brasil, ali naquela região Sudeste, é natural que no Sudeste nós tenhamos a maior quantidade de fábricas realizando a atividade industrial. Então você tem ali naturalmente uma concentração de fábricas no Sudeste. Tá? E aí o que aconteceu com o passar dos tempos? Nas últimas 4, 5 décadas, nós começamos a observar uma desconcentração da atividade industrial, em que os empresários do ramo industrial começaram a buscar dentro do Brasil novas áreas em que eles pudessem lucrar mais, novas áreas em que eles pudessem ter a mesma produtividade com menores custos e, consequentemente, mais lucros. Tá? Então você tem aí polos industriais que anteriormente estavam somente no Sudeste, indo para o Nordeste. Você pega lá o polo industrial de Camaçari, na Bahia, por exemplo, fábrica de automóveis, né? Você tem a Zona Franca de Manaus, desde a década de 1970, com um polo industrial grandioso lá no meio da floresta amazônica. Tá? Após a construção de Brasília, na década de 1960, você tem um aumento da atividade na região centro-oeste. Tá? Então, você teve uma desconcentração da atividade industrial, o que não significa dizer que o Sudeste deixou de ter atividade industrial. Essa atividade continua crescendo, inclusive, só que num ritmo menor do que ela cresceu em décadas anteriores. Tá joia? Então, esse aí foi o tópico da desconcentração industrial no Sudeste brasileiro. Próximo item, ele pede para explicar a importância da proximidade das universidades e dos centros de pesquisa, que a gente chama de tecnopolos, para o desenvolvimento da terceira revolução industrial. Então, para falar de terceira revolução industrial, é bom a gente lembrar rapidinho da primeira e da segunda. Tá? Então, quando a gente fala de primeira revolução industrial, ela ocorreu por volta de 1750, como eu já disse, tá? Envolvendo inicialmente Inglaterra e França. Tá? O marco ali, a revolução, foi o quê? O início do uso de máquinas naquele contexto movidas a vapor. Então era a máquina a vapor. E aí nós vamos ter 100 anos depois, aproximadamente, a segunda revolução industrial, envolvendo demais países europeus, Estados Unidos e Japão. Tá? E o marco da segunda revolução industrial é o uso da máquina movida a eletricidade, energia elétrica. Tá? Mais ou menos 100 anos depois, por volta de 1950, nós vamos ter a terceira revolução industrial, que nós também chamamos de revolução tecnocientífica informacional. Tá? Por que a gente fala isso? Porque o marco da primeira revolução industrial, máquina a vapor. Segunda revolução industrial, máquina elétrica. Terceira revolução industrial, informática, computadores. Né? O processo de inteligência artificial ele começa a entrar na atividade industrial. Tá bom? Então, qual é a importância dos conjuntos de fábricas estarem próximos aos tecnopolos? Né? É desses tecnopolos, é dessas universidades que vai sair a principal mão de obra que vai fazer essas fábricas funcionarem. É o engenheiro de produção, é o engenheiro mecatrônico que vai desenvolver um robô para pintar um carro lá na fábrica da Volkswagen, tá bom? Por exemplo. Então, é interessante que essas fábricas mais modernas estejam próximos a esses centros de tecnologia, porque desses centros vai sair a mão de obra
qualificada que vai administrar essas fábricas, tá? E também as tecnologias que vão ser usadas nessas fábricas, num contexto de terceira revolução industrial, que nós também apelidamos de revolução tecnocientífica informacional. Bacana? E aí, para finalizar essa primeira parte da revisão, nós temos aqui um último item. Diferencie indústria de base e indústria de bens de consumo. Como eu falei para vocês, a atividade industrial ela é caracterizada pela transformação de matérias-primas em outros produtos que vão ser usados direta ou indiretamente pelas pessoas. Então, por exemplo, eu comprei uma camiseta. Quando eu compro essa camiseta, isso aqui é um bem de consumo, que vem da indústria de bens de consumo. No meu caso aqui, um bem de consumo durável, porque eu sou o consumidor final. Tá? Só que a fábrica que fez essa camiseta, ela teve que ser abastecida pela indústria de base, porque naquela fábrica tem que ter algumas máquinas para fazer esse produto existir, certo? Então, a indústria de base, ela faz produtos que vão ser usados por outras fábricas e dessas fábricas vão sair o produto final. Então, eu não preciso de uma máquina que faz tubo de pasta de dente, mas eu preciso da pasta de dente lá no supermercado ou na farmácia. Eu não preciso de uma máquina que faz camisetas, porque eu não trabalho com isso, mas eu preciso de camisetas. Então, a fábrica da camiseta ela é abastecida pela indústria de base. Tá? A fábrica de pasta de dente é abastecida pela indústria de base. Eu sou abastecido pela indústria de bens de consumo quando eu consumo esses produtos. Tá joia? Valeu, vamos para a segunda parte agora. Olha aí, galera, chegando à segunda parte da nossa revisão, direto ao ponto, sem encher linguiça, né? Só com informação bacana aqui para te ajudar a conseguir um bom resultado aí. E também essa revisãozinha ela é válida para você dar uma olhadinha de vez em quando. É uma aula curtinha, cheia de informação, tá? Então vale a pena assistir mais de uma vez. Você pode pausar, você pode fazer o teu resumão aí, bacana? Então vamos para frente aí, ó. Expliquei. A indústria recente e atual acelerou o emprego de matérias-primas sem preocupar-se com a sustentabilidade dos recursos naturais, né? Então, o que está acontecendo, gente? Os empresários do ramo industrial, em escala global, tá? Isso não é coisa de um país só, não. É em escala global. Até porque a indústria ela é transnacional, ela transcende os limites nacionais. Bom, então você tem aí fábricas de empresas internacionais espalhadas pelo mundo. Você tem fábrica da Volkswagen, que é alemã, espalhada por mais de 50, 100 países aí, tá joia? Então, a indústria recente e atual acelerou o emprego de matérias-primas sem preocupar-se com a sustentabilidade de recursos naturais, tá? Então, o que vai acontecer? Para a gente analisar isso aí, você tem que compreender que a ganância, né, de alguns donos de empresas do ramo industrial, tá, fez com que, ao longo de muito tempo, tá, essas fábricas, essas empresas usassem os recursos do meio ambiente sem se preocupar com as gerações futuras, né, sem se preocupar com o chamado desenvolvimento ecologicamente sustentável, que a gente vai falar dele daqui a pouco no terceiro tópico. Tá? Então, isso ainda bem está mudando, até porque o mercado de consumo, a cada dia que passa, né, até por meio da informação que a gente tem acesso hoje, principalmente pela internet, pelas escolas, pelos livros, né, a gente percebe que a empresa que não se adequar a respeitar mais o meio ambiente, ela não vai ter sucesso no futuro. O mercado consumidor, ele quer comprar um produto bom, mas ele também quer comprar um produto de uma empresa ecologicamente consciente. Tá joia? Então, essa mudança de hábito do consumidor, essa nova exigência do mercado consumidor está obrigando as empresas a mudarem isso aí. Empresas que hoje elas vão sim ter que se preocupar com a sustentabilidade dos recursos naturais. Porque se a empresa não respeita o meio ambiente, ela também não respeita as pessoas. Bacana, gente? Então tá aí. Mais um tópico. Explica a diferença entre consumo e consumismo. É muito fácil a gente falar aqui, vamos falar mal das empresas, né, que estão fazendo coisas erradas.
Mas será que a culpa disso tudo é só das empresas? Porque, veja aí, na explicação da diferença entre consumo e consumismo, eu te digo, a culpa também é nossa. A gente também tem que assumir a responsabilidade, né, de cuidar da natureza, de cuidar do meio ambiente. Tá? Porque quando você compra aquilo que você precisa, você está consumindo. Agora, quando você compra muito mais do que você precisa, tá, você está intensificando a necessidade do uso de recursos naturais, você está intensificando a produção de lixo, você está intensificando a poluição ambiental de um modo geral. Né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que eu estou comprando hoje, eu realmente preciso? Né? Então, entra na questão aí do consumo consciente. Né? O consumo consciente é: eu estou comprando aquilo que eu preciso. O consumismo é: eu estou comprando porque eu estou atendendo a demandas pessoais que podem prejudicar a coletividade. Eu diria que é praticamente um egoísmo, né? Eu não estou preocupado com o meio ambiente, então eu vou comprar tudo aquilo que der na telha aí, que der vontade de comprar, tá? Então isso é uma postura que deve ser repensada por nós e pelas gerações futuras. Tá joia, gente? Então a diferença entre consumo e consumismo é essa. No consumo você compra o que precisa, no consumismo você compra exageradamente. Tá joia? Caracterize a Conferência de Estocolmo, na Suécia, de 1972, e explique sua importância para o meio ambiente. Gente, isso aí foi uma reunião de líderes de países, né, em 1972, tá? E, na minha opinião, aí, a maior importância da Conferência de Estocolmo, tá, foi o nascimento do termo desenvolvimento ecologicamente sustentável. Né? Então, o que é o desenvolvimento ecologicamente sustentável? Eu não posso parar a atividade industrial, eu não posso parar a produção, porque as pessoas precisam consumir, as pessoas que trabalham na produção precisam dos seus empregos, então tem toda uma cadeia coletiva ali, ó, de necessidades a serem atendidas. Tá? Mas a gente pode continuar produzindo, minimizando os impactos dessa produção ao meio ambiente. E aí entra, por exemplo, a figura do engenheiro ambiental. Né? O engenheiro ambiental é aquela pessoa que está capacitada a indicar dentro da tua empresa o que você pode fazer para minimizar os impactos ambientais da tua atividade. Tá bom? Então nós estamos vendo hoje, por exemplo, pneus ecológicos sendo usados nos carros. Né? O pneu que antes ia ser jogado no lixão, ele está sendo triturado para ser misturado à massa asfáltica para virar matéria-prima de asfalto. Tá joia? Você vê aí algumas empresas, tipo a Adidas, né, fazendo tênis a partir de garrafa PET, que ia ser lançada até no fundo do oceano. Tá? Essas iniciativas aí, elas são hoje uma cobrança da sociedade, tá? E uma resposta dessas empresas que, desde 1972, começou-se aí a discutir o desenvolvimento ecologicamente sustentável, graças aí à Conferência para o Meio Ambiente, tá bom? E o consumo consciente, né? Tá joia? E além disso, a Conferência de Estocolmo ela também visa diminuir as desigualdades sociais, tá? Ela não está focada apenas na questão do meio ambiente, ela está focada na qualidade de vida do ser humano de um modo geral. Então, importantíssima, vale a pena depois você dar uma pesquisada a mais, tá? Tem muita informação boa na internet aí, tem o livro de vocês que é muito bom, muito completo. Tá bom, gente? Vamos para frente, então. O que a gente tem que falar agora? Explique a importância da sustentabilidade ambiental e diga qual é o seu princípio básico, tá, gente? Então, o princípio básico da sustentabilidade ambiental, tá, é o uso mínimo da natureza, né? Você tirar de lá somente o que você precisa para manter a produtividade, né? Você tem lá a questão da reciclagem, você tem a questão da reutilização, né? Você tem o reuso, a reutilização, a reciclagem, né? E você vai ter aí necessariamente uma minimização desses impactos, tá? Então, com a sustentabilidade ambiental, você pode conciliar crescimento econômico e proteção do meio ambiente, tá? O princípio básico aí
da sustentabilidade ambiental é o uso do consumo consciente coletivo, minimizando aí os impactos à natureza. Beleza, gente? Então, essa aí foi a nossa revisão, tá? E eu tenho certeza que após assistir essa revisão e dar uma lidinha com muito carinho nos percursos 9 e 10, vocês vão conseguir fazer aí uma resposta de formulário com muita qualidade e desejo a todos aí excelentes notas e excelentes estudos, tá bom, gente? Boa semana, fiquem com Deus, um beijo, tchau!